Fala pessoal, vamos começar a parte 2 da nossa aula de hepatite B. Agora a gente vai falar de diagnóstico, tá? Essa é a parte que é mais cobrada, mais abordada da hepatite B em si, que é essa questão da interpretação dos marcadores virais. Porque, como a gente já vem discutindo ao longo do tempo, ao longo dessas aulas, o diagnóstico de hepatites se dá de forma laboratorial, certo? Se dá pela dosagem de marcadores sorológicos. E para a gente poder falar de diagnósticos, eu quero retroceder com você o conceito de etiologia, né? Eu trouxe para vocês no slide, ou melhor, na aula passada, uma representação esquemática do vírus da hepatite B. E aí, só para a gente relembrar, lembra que eu comentei com vocês? O antígeno HBS é esse antígeno de superfície que mostra que o paciente está com vírus. O anti-HBC antígeno ou anticorpo anti-HBC é um marcador, é um anticorpo contra essas bolinhas vermelhas aqui, né? Contra o antígeno HBC, que a gente não consegue dosar, certo? E vai marcar se o paciente tem ou teve hepatite B, depende se for o anti-HBC IgM ou o anti-HBC IgG. E o e o antígeno HBE, né, são essas partículazinhas aqui, né, que são produzidas pelo vírus da hepatite quando ele está em replicação. Lembra que eu pedi para você guardar esses três conceitos? Pronto, a gente vai utilizar eles agora. Porque, como eu falei, o diagnóstico ele vai se dar de forma laboratorial perante, né, os marcadores virais. Então a gente vai entender agora o que significa cada marcador do ponto de vista diagnóstico. Tá, pessoal? O que quer dizer um anti-HBS positivo, um antígeno HBS positivo, enfim. Eu meio que já dei uma pincelada com vocês na aula passada, mas agora é de fato, você tem que entender isso aqui de fato mesmo, porque isso aqui cai bastante. Primeira coisa, pessoal, marcador mais importante, antígeno HBS ou HBS antígeno. O que significa o antígeno HBS? Como eu falei para vocês, a gente já viu que é um antígeno de superfície do vírus, certo? Então, se o vírus está no organismo, esse marcador ele tem que necessariamente estar positivo. E pessoal, convence de se entender, é muito fácil, né, na verdade, de se entender de que vai ser o primeiro marcador que vai surgir na doença. Isso é um fato porque o vírus chegou no organismo, o paciente se infectou, sei lá, pela via sexual. O primeiro marcador que, logicamente, você tende a entender que pô, vai aparecer primeiro vai ser o antígeno HBS, porque ele é meio que a identidade desse vírus. Ele é a proteína que está mais externa na superfície do vírus. Então, logicamente, vai ser o primeiro marcador que a gente vai conseguir detectar, o primeiro marcador que surge numa hepatite B, beleza? E aí, se ele tiver positivo, você dosa lá o antígeno HBS num exame de sangue qualquer do paciente e ele está lá positivo, eu já falei com vocês e estou tornando a bater nessa tecla. Indica a presença do vírus da hepatite B. Presença do vírus da hepatite B. É isso que significa um antígeno HBS positivo, tá? Se ele vier positivo por, por mais de 6 meses ou 24 semanas, por definição, isso é uma hepatite B crônica, tá, galera? Então, o que é uma hepatite B crônica? É quando você tem um antígeno HBS positivo por mais de 6 meses ou 24 semanas. Geralmente, as questões, você vai ver esse marcador temporal dos 6 meses, beleza? Então, se for menos que isso, se na questão não fala isso, por exemplo, aí você considera que a hepatite B é aguda. Lembra que eu comentei com vocês? Qualquer hepatite, para eu considerar que seja crônica, tem que ser pelo menos 6 meses de duração. Passou disso, já é uma hepatite crônica. Outro marcador é o anti-HBS, que eu pincelei com vocês lá atrás, né? Eu falei com vocês, pô, o anti-HBS confere imunidade. Então, pessoal, anti-HBS, como eu comentei com vocês, é um anticorpo, né? É um marcador de anticorpo contra o vírus da hepatite B. E tá vendo aqui que eu coloquei um anti-HBS maior do que 10? Eu não coloquei à toa não, porque tem questão que realmente cobra esse valor. E você vai ver muito isso até no seu dia a dia, na prática mesmo, gente. Eu não sei se você já viu um exame de sangue de algum paciente com o anti-HBS lá dosado. E geralmente eles colocam lá anti-HBS positivo e do lado eles colocam maior do que 10. Por quê? Porque o valor de referência para a gente considerar que o anti-HBS está positivo é quando ele está maior do que 10. Significa que aquele paciente o que
tem imunidade, tá? Ele tem imunidade contra o vírus da hepatite B. E aí, lembrando, né, gente? A imunidade, no caso da hepatite B, ela pode ser tanto por vacinação, né, que a gente falou aqui, né? Existe a vacina contra a hepatite B, que a gente toma lá quando é bebezinho, né? A hepatite B ao nascer, depois 2, 4, 6 meses a penta, ou então pode ser por cura. O paciente teve hepatite B em algum momento da vida e acabou curando, e aí desenvolve um anti-HBS e pronto. A gente diz que esse paciente tem imunidade por cura, ele está curado da hepatite B. Beleza, pessoal? Então, muito tranquilo esses dois marcadores. Beleza? Próximos marcadores, antígeno HBC. Pô, mas você não falou que o antígeno HBC a gente não dosa? Perfeito, pessoal, perfeito, tá? Com a memória boa. O antígeno HBC a gente não consegue dosar. É só você relembrar aquela figura que eu coloquei para vocês. Qual foi o conceito? Qual a ideia que eu quero que você guarde? Pô, o vírus é tão pequenininho, eu não vou conseguir dosar aquela proteína lá interna, né? Então eu não doso o antígeno HBC. Cuidado, porque tem questão que faz pegadinha com isso. O que a gente consegue dosar é o anticorpo contra o antígeno HBC, beleza? E aí, lembrando, né, que os anticorpos têm duas frações, IgM e IgG. IgM fase aguda e IgG fase crônica, beleza? Até coloquei aqui, ó, anti-HBC IgM, anti-HBC IgG. Então, quando eu tenho um anti-HBC IgM positivo, primeiro, saiba que é o segundo marcador que surge. Qual é o primeiro marcador que surge? O antígeno HBS, tá? Muito bem. O antígeno HBS é o primeiro marcador que surge. O segundo a surgir, né, na história natural da doença é o anti-HBC IgM. Então, primeiro vem a doença, vem o HBS, depois vem, né, a reação, o anticorpo. Então, é bem tranquilo de você entender essa história natural aqui. É um marcador de infecção aguda, como eu falei com vocês. IgM é igual a infecção aguda, beleza? E indica gravidade, tá, pessoal? Um conceito importante esse. Quanto maiores os níveis de anti-HBC e IgM, isso é um indicativo de que a doença está mais grave. É como se, tipo assim, pô, a doença está tão grave que eu estou produzindo uma quantidade exorbitante de anticorpos para poder deter, combater aquele vírus. Então, quanto maior o anti-HBC e IgM, maior a gravidade daquela hepatite B, beleza? Quando a gente fala de anti-HBC e IgG, nesse caso, eu quero que você já guarde esses dois conceitos. Primeiro, lembra que eu comentei com vocês, pô, gente, o IgG indica uma coisa mais crônica. E aí eu comentei com vocês, pode ser cura ou não. Então, porque, pessoal, no caso da hepatite B, quando você dosa o anti-HBC IgG no paciente né, que tem hepatite B, não quer dizer necessariamente, ou melhor, não quer dizer, tá? Que esse paciente está curado. Porque a gente tem essa ideia, né, do anticorpo conferir imunidade contra alguma coisa. Isso é verdade na maioria dos casos. Mas no caso da hepatite B, gente, quando você dosa lá um anti-HBC IgG, por exemplo, você vê esse valor lá positivo para o paciente no exame de sangue, não quer dizer que ele está curado, tá? O que indica que o paciente está curado de uma hepatite B é o anti-HBS maior do que 10. Aí sim a gente pode dizer que ele está curado. Mas só pelo anti-HBC IgG eu não posso dizer que ele está curado, não. O que eu posso dizer quando eu vejo um anti-HBC IgG positivo é que esse paciente, ó, ele teve contato com o vírus. Isso aí eu posso afirmar. Porque para eu ter anticorpo contra aquele vírus, eu tenho que ter tido contato com ele. E se eu tenho IgG, quer dizer que eu já tive um contato até anterior. Então, o IgG é um marcador de doença crônica, tá? Ah, necessariamente o IgG tem que estar positivo numa hepatite B crônica? Pessoal, necessariamente, tá? Porque é um anticorpo, de novo, é um marcador crônico. O paciente teve a infecção ali e desenvolveu anticorpos que vão ficar ali para o resto da vida do paciente. Na maioria das vezes, esses anticorpos IgG podem permanecer anos e anos e vários anos, mas não indicam cura, tá? Muito cuidado com essa pegadinha aí. Por fim, antígeno HBE, que também comentamos lá, que não faz parte da estrutura em si do vírus, né? Mas é um marcador de que aquele vírus está se replicando. E aí, pessoal, eu trago outro conceito para vocês, que é o de carga viral. Às vezes não é tão comum a gente ver carga viral
nos exames de sangue. Talvez você já tenha visto antígeno HBS, anti-HBS, você já tenha visto esses termos todos, mas, por exemplo, carga viral talvez seja uma coisa que você não tenha visto com frequência, ou talvez, a menos que você tenha acompanhado um paciente que está ali acompanhado pelo infectologista, algo do tipo. Por quê? Quando eu tenho um antígeno HBE positivo, quer dizer que o vírus está se replicando e se replicando e se replicando. Então você entende quando eu falo que o vírus que está se replicando, a carga viral vai estar alta? E alta quanto, Mário? Qual que é a referência? É maior que 2.000 cópias. Esse valor aqui você tem que saber, tá? Para eu dizer que o vírus da hepatite B está se multiplicando, está com a carga viral alta, é maior do que 2.000 cópias. Beleza? Se esse antígeno HBE está positivo, então acho que isso já ficou bem claro, a gente está batendo muito nessa tecla. Se esse antígeno HBE está positivo, pessoal, isso é indicativo de alta replicação viral, quer dizer que o vírus está ali se replicando, se replicando, se replicando, e consequentemente é esperado que a carga viral esteja bem elevada, maior do que 2.000 cópias. Detalhe importante, pessoal, o antígeno HBE, que é essa proteínazinha que é liberada durante o período de replicação viral, a gente, né, o paciente, ele também consegue produzir anticorpos contra essa proteína, tá? E aí, no caso, o anticorpo contra o antígeno HBE é o anti-HBE, tá? E você tem que saber esse conceito do anti-HBE, por quê, pessoal? Quando você tem um anti-HBE positivo, a ideia do anticorpo é o seguinte, é neutralizar aquilo para que ele foi criado. Então, se eu tenho um antígeno HBE sendo produzido e eu tenho um anti-HBE sendo produzido, a ideia do anti-HBE é neutralizar o antígeno HBE e dessa forma eu diminuir a carga viral, beleza? O que você tem que entender é que quando esse antígeno HBE está positivo, a replicação viral está alta. Você pegou essa ideia, certo? Mas, poxa, e se, por exemplo, a carga viral está alta, mas você dosa lá o antígeno HBE e está negativo? Peraí, Mário, eu não entendi. Vamos lá, repete aí. Você falou para mim que o antígeno HBE ele é um marcador de replicação viral, certo? Beleza. Significa que se o vírus está se replicando, é esperado que o antígeno HBE esteja positivo, correto? Correto. E se esse antígeno HBE está positivo, o vírus está se replicando, a carga viral é para estar alta, beleza? Beleza, você entendeu essas três coisas que eu falei? Tranquilo, isso aqui é bem lógico de você entender mesmo. Mas e se eu te falar que tem pacientes que a carga viral está alta, só que aí você dosa o antígeno HBE está negativo? Não faz sentido, né? Porque se o antígeno HBE é marcador de replicação, a carga viral está alta, mas ele está negativo, pessoal, isso pode acontecer, tá? Eu estou trazendo esse conceito chatinho, mas é porque isso cai em prova. Muitas vezes, pessoal, uma hepatite seja ela, geralmente, no caso aqui, a B que a gente está conversando, o vírus da hepatite pode adquirir mutações. E isso é comum, tá? Qualquer vírus, bactéria também pode fazer isso. Mas no caso aqui do vírus, existe uma mutação chamada de mutação precore, que é uma espécie de mutação em que o vírus da hepatite B ele começa a alterar a conformação, né, do antígeno HBE. A gente não consegue produzir anticorpos contra esse antígeno HBE, beleza? E aí o organismo não consegue neutralizar, a gente não consegue inclusive dosar o antígeno HBE, porque ele muda a sua conformação. Então, você dosa lá o antígeno HBE, dá negativo, porém não quer dizer que o vírus não esteja se replicando, ele está se replicando, só que ele produziu um antígeno HBE diferente daquele que o laboratório costuma marcar. Então, o que pode acontecer, ou melhor, o que vai acontecer é um paciente que a carga viral está elevadíssima, aí você está lá com antígeno HBE negativo. Diante de uma situação dessa, você pode afirmar que o paciente tem uma mutação, e aí, nesse caso, essa é a mutação precore. Estou falando isso porque isso cai bastante em prova. É a principal mutação cobrada a respeito da hepatite B, beleza? E aqui, para não deixar de comentar do anti-HBE, né, que é o anticorpo, pessoal, o anti-HBE, ele realiza o controle de replicação viral, como eu falei com vocês. É um anticorpo, então ele vai agir em cima do antígeno HBE, que é um marcador de replicação viral. Então, se eu estou neutralizando quem é indicativo de replicação, eu estou, dessa forma, controlando a carga viral do paciente.
Beleza? Show de bola? Detalhe, anti-HBE não é cura, tá? Cuidado com essa pegadinha, porque anti-HBS é cura, é imunidade. É cura não, é imunidade, para ser mais correto, é imunidade, beleza. Anti-HBE não é cura, tá? Não é cura. Cuidado com essa pegadinha aí, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar nessa segunda parte da aula, tá? Essa parte de diagnósticos é muito importante. Se você não entendeu, você volta o vídeo, porque isso aqui é o que é mais cobrado. Você entender o que significa um anti-HBS positivo, um anti-HBE positivo, antígeno HBE, sabe? Você entender esses conceitos todos, os marcadores, é fundamental. Isso aqui é 80% das questões de prova sobre hepatite B, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa algum comentário. Se ficou confuso, qualquer coisa do tipo, pode falar aqui nos comentários que eu respondo assim que possível, beleza? Deixa o seu like se você gostou e aí a gente vai seguindo para a terceira parte da aula.